Olá, alunos do Colégio Aceto, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luciano. Eu sou a professora Monique. Estamos aqui para falar com vocês sobre a culminância das nossas eletivas, né? A eletiva do Carlina para o Mundo e a Pop Games. Isso, então para que isso ocorra, pessoal, nós vamos dar uma atividade para que vocês criem aí um podcast. Mas antes de falar sobre o podcast, nós gostaríamos de saber se vocês sabem o que é um podcast. Vocês sabem o que é um podcast? Você sabe, Monique? Eu sei. Vamos apresentar para eles? É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. É essa função que o podcast tem, né? Fazer você ouvir aí a hora que você quiser. E aí, quando vocês enviarem um podcast via WhatsApp para mim ou para a professora Monique, nós vamos disponibilizar esse podcast numa rádio que nós criamos aqui para vocês. E é essa rádio aqui, ó. Eu vou estar apresentando para vocês aqui. Só um minutinho que eu vou apresentar a rádio, né? A forma que isso vai acontecer. Isso, a rádio é essa aqui, ó. Então, nós vamos inserir os podcasts nessa rádio. E todos os podcasts que foram recebidos, a gente vai inserindo aqui. E vamos enviar o link para vocês, né? Para que vocês possam ouvir os podcasts dos alunos. E para fazer isso, vai existir uma regrinha, que a Monique vai falar agora. Então, vamos ouvir o que a Monique tem a falar aí. Então vamos lá. O podcast que vocês irão realizar, vocês têm que constar o nome, o número, a série e de qual eletiva vocês pertencem. E vocês irão responder as perguntas que irão no roteiro e enviar via WhatsApp para cada professor. E caso vocês queiram compartilhar com a gente como é que foi essa experiência de participar desse projeto, também pode estar enviando o seu áudio, tá bom? Então, galerinha, é isso aí. Vamos enviar os roteiros para vocês. Vocês vão elaborar esse podcast e vão enviar para nós, tá? O prazo para a entrega desse podcast é até dia 1/12, tá bom? E durante as semanas nós vamos conversando aí com vocês para tirar as dúvidas e ajustar aí os ponteiros. Então, por hoje era só esse o recadinho. Então, fiquem com Deus. Um forte abraço do professor Luciano. Um beijo e um abraço da professora Monique e até lá!